Muito bem. Vamos falar um pouquinho para conhecermos a respeito de Erich Fromm. O nome completo dele é Erich Seligman Fromm. Nasceu em 23 de março de 1900, em Frankfurt, Império Alemão, e desencarnou em 18 de março de 1980, com 79 anos de idade, na Suíça, na cidade de Muralto. Ele foi um psicologista social, psicanalista, sociólogo, filósofo humanista e socialista democrático. Ele recebeu influência de vários pensadores, excepcionalmente Sigmund Freud, Jung e outros da linha teológica pastoral, principalmente, né? A partir do final da década de 1920, representou um socialismo democrático e humanista. Suas contribuições para a psicanálise, para a psicologia da religião e para a crítica social estabeleceram como um pensador influente do século XX, embora muitas vezes tenha sido subestimado no mundo acadêmico. Muitos de seus livros entram para a lista dos mais vendidos, notavelmente A Arte de Amar, de 1953, e Ter ou Ser, 1976. Seus pensamentos também foram amplamente discutidos fora do mundo profissional. Erich Fromm teve sua ascendência em uma família judia extremamente religiosa, da qual se originaram diversos rabinos. Ele mesmo desejava originalmente seguir este caminho. Cresceu em Frankfurt, onde inicialmente estudou direito, mudando depois ao estudo da sociologia em Heidelberg, doutorando-se lá em 1922, junto a Albert Weber, sobre a lei judaica. Em 1925, ele teve, além disto, aulas de Talmud com o rabino Rabin Kov. Em 1926, ele se casou com a psicanalista Freida Reichmann. No fim dos anos 20, Fromm começou sua formação psicanalítica no Instituto de Psicanálise de Berlim, junto a um aluno de Freud, que não era médico, o jurista Hans Sanches, que era o amigo próximo. Neste período, ele e sua esposa desistiram de seu estilo de vida judeu-ortodoxo. A partir de 1929, Erich Fromm atuou como analista leigo por não possuir formação médica. Desde 1930, ele foi diretor do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt, em alemão, Frankfurt Institut für Sozialkunde, conhecido também como Escola de Frankfurt. E essa tem como principais pensadores Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Otto Kirchner, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Axel Hahn e Jürgen Habermas. Ao mesmo tempo, ele pertenceu ao grupo de psicanalistas marxistas ao redor de Wilhelm Reich e Otto Fennekel, e contribuiu com a formação do marxismo freudiano com algumas publicações. Em 1931, ele se separou de Freida
mas continuou mantendo relações de amizade com ela, que se deu até em 1942. Depois da tomada do poder de Hitler, Fromm mudou-se para Genebra, emigrando em 1934 para os Estados Unidos, onde trabalhou na Columbia University de Nova York. No fim de 1939, após diversos conflitos, ele se desligou do Instituto de Pesquisas Sociais, depois de ter sido um dos seus mais importantes colaboradores por muitos anos. Em maio de 1940, ele se tornou cidadão americano. Em 1944, casou-se com a imigrante alemã judia Henny Gurland. Em 1950, Erich Fromm se mudou para a cidade do México e lecionou na Universidade Nacional Autônoma de México. Após a inesperada morte de sua esposa Henny em 1952, casou-se com a americana Annis Freeman. A partir de 1957, ele filia-se ao movimento pacifista americano. Pessoalmente sempre representara um socialismo humanista e democrático. Em 1965, recebeu méritos. Em 1974, mudou-se para Muralto, na Suíça. Ainda nos anos de 50, a maioria dos sociólogos seguia o chamado relativista sociológico. Estavam convencidos de que o ser humano era praticamente totalmente maleável e que poderia viver em quase todas as condições. Disto concluíram duas coisas: uma sociedade que, em princípio, funcionasse seria saudável. Uma sociedade que, em princípio, funcionasse seria saudável. As doenças psíquicas eram uma consequência de erros no indivíduo. Os doentes psíquicos não teriam sido suficientemente capazes de se adaptar. Fromm defendia, frente a essa tese, o humanismo normativo. O ser humano tem, segundo Erich Fromm, não apenas necessidades básicas físicas, mas também necessidades básicas psíquicas enraizadas em sua existência. Não tem nem dúvida, não é? Disto é possível concluir que, para a saúde psíquica do ser humano, existem critérios que podem ser ou promovidos ou oprimidos por um dado sistema social. O estado de saúde de uma sociedade pode, portanto, ser examinado. Realmente, o ser humano pode viver sob diversas condições, mas, se estas forem contrárias à sua natureza humana, ele reage a elas ou mudando as relações existentes, ou abdicando de suas faculdades humanas, condicionadas à razão, por assim dizer, distanciando-se, tornando-se apático. Fromm pergunta-se como é possível que o poder dominante em uma sociedade realmente seja tão efetivo como a história nos mostra. De um lado, o poder externo é um componente essencial para a conclusão da formação e subjugação da massa sob tal autoridade. Por outro lado, a sociedade não poderia funcionar somente através do medo, dos meios físicos de exerção de poder, alusão ao nazismo. Fromm desenvolve, a partir desse ponto, em modificação crítica ao trabalho de Freud, a teoria do caráter autoritário. O poder externo da sociedade confronta-se com a criança crescida numa família através dos pais e, especialmente, através do pai. O pai é, em relação ao filho, o primeiro veiculador da autoridade social, não sendo, em relação ao conteúdo,
seu modelo, mas sim sua cópia. Paternalismo, o patriarcalismo. Assim, Fromm prescinde da visão freudiana da formação da psique, especialmente do superego, do pequeno círculo da família, e deduz qual formação do superego do poder externo da sociedade que autoriza o pai a erigir o superego do filho. Inversamente, para Fromm, as autoridades sociais possuem, da mesma maneira, sempre qualidades de superego. Vide, por exemplo, o discurso dos soberanos ou dos políticos que tomam crianças em seus braços. O sentido do poder. Aquilo que o indivíduo perde de riqueza interior e de sentimento real de felicidade é compensado pela segurança dada pelo sentimento de pertinência ao restante da humanidade, tal como percebida por ele. Então, a Fromm teve uma ação muito específica e muito importante na formação de muitos seguidores e segmentos da nossa sociedade. Nós voltaremos.